Você cuida bem das suas ovelhas? Dá comida, garante água limpa, observa elas todos os dias? Então, deixa eu te fazer outra pergunta. Você sabe realmente cuidar delas? Parece igual essa pergunta, né? Mas a verdade é que entre cuidar e saber cuidar, existe uma diferença muito grande. E é essa diferença que separa aquele criador que se orgulha da sua criação, que tem resultado com seus animais, que está satisfeito com o que vem fazendo dentro do seu rebanho, daquele que só vê problema nas suas ovelhas, que não sabe mais como fazer para parar de aparecer problema, para parar de perder animais, para ter resultado. Que acaba ficando frustrado cada vez que morre um cordeiro, cada vez que perde um animal e não sabe o que está acontecendo. Hoje eu vou te mostrar o que muda, qual que é a diferença quando você para de apenas cuidar para aprender a realmente cuidar, fazer o certo pelas suas ovelhas. E se é a primeira vez que você chega nesse canal aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, eu crio ovelhas há 23 anos, eu sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu te ajudo, eu te ensino a ter animais de qualidade, baixa mortalidade, com melhor desempenho para você ter mais resultado com a sua criação. E se cuidar de ovelhas é uma coisa que você gosta, é um sonho seu, que você já faz ou que você quer começar ainda, então aproveita, deixa seu like aqui para eu saber que esse vídeo está chegando em você e se inscreva no meu canal. Ativa as notificações, que aí você vai receber notificação toda vez que eu soltar um vídeo novo por aqui. E aí, quando eu faço essa pergunta, você cuida de suas ovelhas? Você sabe cuidar das suas ovelhas? Cuidar, todo mundo cuida. Ninguém abandona aquilo onde ele fez um investimento. Ele investiu nos animais, ele está cuidando desses animais, ele está querendo o melhor da sua criação. Só que existe uma diferença entre cuidar, entre tentar fazer o certo e saber o que fazer, saber fazer o certo, saber cuidar do seu animal. Todo criador de ovelhas que eu conheço, ele ama a sua criação, ele ama as suas ovelhas, ele quer ter resultado com aquilo, é natural. Você não vai começar uma criação pensando em ter prejuízo, você vai começar uma criação pensando em ter resultado. Mesmo que seja uma criação por hobby, mesmo que seja só para você ter um cordeiro ali para um final de ano, mas você não quer ver os animais sofrendo, você não quer ver os animais morrendo, você quer que aquilo prospere. Então acorda cedo, alimenta seus animais, compra vacina, compra sal, vai atrás de informação, às vezes erradas, mas às vezes dá certo. Faz o que pode, faz o que está dentro do seu alcance. E é bonito ver isso, porque a ovelha é uma coisa bíblica, é uma coisa antiga que está no meio dos homens há muitos anos. E é apaixonante mexer com ovelha. Mas muitas vezes essa paixão, esse amor não é suficiente, porque falta conhecimento. Então, o que o criador faz com boa intenção nos seus animais? Ele dá ração para os seus animais achando que está deixando eles mais fortes, está fortalecendo seu animal. Ele faz vermífugo para garantir que esses animais não vão pegar verme. Ele deixa os cordeiros mamar à vontade, porque assim é mais natural, é melhor para eles. Só que uma coisa importante de entender é que o amor para os seus animais sem técnica, sem conhecer o que é necessário para eles, sem conhecer o manejo certo para esses animais, causa o mesmo mal que a falta de cuidado, que o descuido, que abandonar os animais. Porque muitas vezes o que mata os animais não é a falta de carinho, não é a falta de amor, é o excesso de confiança. Então, quais são os riscos de cuidar errado? E cuidar errado é mais comum do que parece. Eu já vi isso muitas e muitas vezes. Lembrando, isso não é por maldade, isso não é por falta de vontade, isso é muitas vezes com boa intenção, porque você ama seus animais, você quer o melhor para eles. Mas são erros que são comuns, que eu já vi várias vezes, e eu quero que você preste atenção e se você estiver cometendo eles, já pare de fazer agora. Um erro comum: dar vermífugo na dose errada. É dar o vermífugo numa dose mais alta para garantir que o animal vai ficar livre de verme ou que não vai pegar o verme. Isso é um grande erro. São dois problemas muito sérios aqui. Quando você faz vermífugo numa dose alta, você tem o risco de intoxicar o animal e aí o próprio vermífugo matar o animal. O vermífugo, ele atinge o animal de uma certa forma também. Então, ele tem uma dose certa que é feita, calculada de acordo com o peso do animal. Por isso é importante a gente pesar os animais antes de fazer o vermífugo. E essa dose, se ela for muito alta, dependendo do vermífugo que você for utilizar, pode causar cegueira, pode intoxicar, pode matar o animal na sequência, assim que ele sair do brete. Então, essa história de dar uma dose mais alta para evitar verme ou para matar todos os vermes, isso não funciona. Além de causar esse problema da intoxicação, isso leva o verme a ficar mais resistente ao vermífugo. Aqueles que sobrevivem a isso são quase que vermes superpoderosos, e aí eles estão
espalhando essa genética de vermes superpoderosos dentro do seu rebanho e você perde a ação do vermífugo. Uma outra coisa que eu já vi várias e várias vezes acontecer e já vi muitos reprodutores morrendo em função disso. O criador compra um reprodutor novo, quer alimentar bem, coloca a ração, deixa a ração à vontade para esse animal durante o dia. Isso causa um problema muito sério chamado acidose. Então, aquela boa intenção de alimentar melhor, de cuidar melhor do seu animal, pode levar ele à morte de um dia para o outro, porque o animal precisa passar por uma adaptação. A gente não pode mudar a dieta deles assim, à torta direito. Não é igual a gente que hoje vai comer um doce, amanhã vai comer um churrasco, depois uma feijoada, toma um negócio prazer e tá tudo certo. Com eles não é assim, não. A gente precisa adaptar o corpo deles para que a gente possa aumentar a ração. Se você der ração de uma vez para esse animal, ou deixar à vontade para eles, ele vai comer, mas você vai matar ele. Um outro problema é não separar lotes, é deixar todo mundo junto, misturado. Quando você deixa todo mundo junto desse jeito, a chance de você transmitir doenças de um para o outro é muito maior. A chance daquele mais forte impedir o menor de comer é grande demais. Então você vai estar espalhando mais doenças, sobrecarregando os mais fracos, aqueles mais fracos vão acabar morrendo. Então é prejuízo em cima de prejuízo e é problema que você vai tendo com animais que vão ficando fracos, que não vão se desenvolvendo, que não vão ter uma boa saúde. Um outro problema comum também é achar que só o pasto é suficiente. Mas a ovelha não come pasto? Não é o certo para ela? Sim, ela come pasto. Mas quando a gente força as ovelhas a comerem num lugar só, é como se você estivesse comendo arroz todos os dias. Vai faltar o feijão, vai faltar o bife, vai faltar a salada, vai faltar outras coisas na sua alimentação. E quando você força as ovelhas a comerem pasto, você tem que suplementar com esse resto que falta. Os minerais são muito importantes. Então, sal mineral é o básico que você precisa fornecer para os seus animais. Porque no sal mineral tem os minerais que ele não vai encontrar em toda a pastagem. E assim você consegue manter seus animais saudáveis. Então, quem cuida com amor, mas sem conhecimento, pode estar fazendo seu rebanho ficar doente, fazendo seus cordeiros não se desenvolverem, está fazendo o rebanho ficar doente sem você perceber. E aí, quando um problema aparece, veio do nada. Mas não é porque veio do nada, é porque você estava cometendo um erro, não por má intenção, mas por falta de conhecimento. Problemas, eles surgem quando eles vão sendo construídos dia após dia. Eles não surgem do nada, assim, de uma vez. É uma construção, são etapas que vêm acontecendo de erros sucessivos no animal, na criação do animal, que levam o animal a apresentar problema. Então, o que é saber cuidar de animais? Saber cuidar é transformar amor em resultado e unir carinho com método. Rotina com conhecimento. Você precisa dominar 4 coisas para conseguir isso, para saber cuidar dos seus animais. Primeiro, sanidade, saúde dos animais. Controle de verminose, que não é só por vermífugo, é um controle estratégico. Quais as vacinas são necessárias para os seus animais? Quando fazer essas vacinas? Qual a época melhor para fazer as vacinas no seu rebanho? O que fazer com animais doentes que você precisa separar, não pode deixar junto dos outros, senão você pode transmitir doenças. Então, com esses cuidados, você trabalha com prevenção. Você evita que o problema aconteça para precisar cuidar. Você previne. Isso é cuidar bem de animal. Segunda coisa é nutrição. Base, base, base de um rebanho de qualidade. Então é pasto, suplemento, sal mineral certo para ovinos. Comida boa não é encher o coxo do animal e deixar lá à vontade. É você saber o quanto que ele precisa, saber o que ele precisa, em qual fase que ele está, como fazer adaptação, como trocar a alimentação. É ter conhecimento sobre toda essa parte alimentar que é tão importante no ovino, porque ele não é como a gente que tem um estômago químico, que tem química, que tem um ácido que vai digerir. Ele tem uma população de micro-organismos que vão digerir essa comida. E se você não cuidar bem dessa população de micro-organismos ali, eles morrem e o animal passa fome. Então, saber alimentar uma ovelha é uma ciência, você precisa saber para evitar os erros. Terceira coisa importante que você tem que dominar é observação, e observação inteligente. É saber avaliar seus animais, é observar aquele animal que está mais fraco, que está mais profundo. Se esse animal está separado do rebanho, uma ovelha separada sempre indica um problema. Ovelha não se separa do rebanho, ovelha elas vivem juntas, porque elas têm o efeito rebanho, uma cuida das costas das outras, uma cuida do perigo para a outra. Então, além de observar comportamento de animal, você tem que observar a coloração de olho, como que está a consistência das fezes, se os animais estão emagrecendo, se tem produção de leite suficiente. A ovelha ela te mostra sinais o tempo todo, mas você tem que saber procurar esses sinais, senão são aquelas coisas que acontecem do nada. Ontem estava bem, hoje não está mais. Quarta coisa que você precisa dominar é registro.
Anotação, anote coisas. Eu sempre falo isso aqui, é muito importante você ter anotações sobre o que acontece. Se eu te perguntar hoje, quando foi a última vez que você renovou a sua carteira de motorista, você sabe? Pode ser até que você precise renovar, ó, um lembrete aí, dá uma olhada se não está na hora lá. A gente esquece, a gente não se lembra de tudo que a gente faz. Se não tiver anotado, se não tiver um lugar para você ir lá consultar, você não lembra quando foi. Então, quando foi a última vez que você vacinou suas ovelhas? Você tem isso anotado? Qual é o peso médio de nascimento dos seus cordeiros? Você tem essas anotações? Qual que é o ganho médio de peso desses cordeiros até o desmame? Você tem essas anotações? Quem não tem esse controle nunca sabe o que melhorar. Essas 4 coisas transformam um criador que é bem intencionado, que é cuidadoso, num criador profissional com o resultado. Então, a diferença entre quem desanima e quem cresce é o resultado. E o resultado vem quando a gente tem direção, quando a gente sabe aonde a gente está, para onde a gente quer ir. Senão, você está dirigindo um carro numa noite escura, sem lua e sem farol. Comece com pequenas rotinas. Anote ganho de peso dos animais, faça uma pesagem de vez em quando dos seus animais, observe a mucosa do olho dos animais, observe como estão as fezes, faça anotações de quando foi feita a vacina, quando foi feito o vermífugo, qual vermífugo você usou. Melhore o ambiente dos seus animais, porque grande parte das doenças, muitas delas, acontecem nos animais por causa do ambiente em que ele vive. Erros que você às vezes nem sabe que está errando, você acha que está tudo bem e que causam doenças nos animais. Planeje o manejo que precisa ser feito a cada semana. Eu sei o que eu preciso fazer de hoje até novembro do ano que vem. Eu tenho tudo planejado. A gente só vai ajustando algumas coisas na rota. Período de seca, uma seca mais prolongada, uma chuva mais intensa, um temporal como que aconteceu. São pequenos ajustes de rota que a gente vai fazendo, mas o planejamento segue. Cuidar certo dos animais te traz tranquilidade, te traz paz de espírito. Aquilo que você faz com amor se transforma em resultado. Cuidar de animais é bonito, mas saber cuidar é poderoso. E cada vez que você aprende um pouquinho mais sobre a sua criação, sobre as ovelhas, sobre o jeito certo de trabalhar com as suas ovelhas, você está dando um passo para transformar a sua criação num negócio de verdade. Agora me diz aqui, qual parte do manejo você acha que precisa ainda melhorar, que você ainda não domina? Sanidade, nutrição ou rotina? E se esse vídeo te fez pensar um pouco mais sua criação, te ajudou a despertar mais vontade de ter animais com resultado, deixa seu like aqui para mim e aproveita, compartilha com algum criador que pode estar passando por um momento difícil e que precisa investir em conhecimento, melhorar a qualidade dos seus animais. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje, te vejo no próximo vídeo.